sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. Meu nome é Marcília Fernandes e hoje temos connosco o Dr. Paulo Paixão, que vai nos falar sobre os vírus emergentes com as alterações climáticas. Professor, até que ponto as alterações climáticas podem ser determinantes no aumento das viroses? As alterações climáticas vão no mesmo sentido em praticamente quase todo o mundo, o aquecimento global. Todos nós sabemos que os mosquitos dão-se melhor com melhores temperaturas, portanto temperaturas mais altas, mesmo até na Europa nós já estamos a verificar isso, embora afetando de maneiras diferentes as diferentes regiões, estamos a condicionar que os mosquitos, que são os principais transmissores de algumas das doenças que nós vamos falar de emergente, que são emergentes, e portanto aumentará assim a probabilidade dessas infecções começarem a surgir, que se reflete normalmente de duas formas, ou aumentando o número de casos em zonas em que esses vírus já existem, ou fazendo com que apareçam em zonas que não existiam antes, precisamente porque ao aumentar a temperatura nessas zonas que habitualmente não tinham temperaturas suficientes para o mosquito conseguir progredir, agora já será possível com as alterações climáticas. E quais são os vírus mais suscetíveis a essas mudanças? Os vírus que mais têm falado são realmente os arbovírus. Portanto, os arbovírus, para explicar, então, são vírus transmitidos por artrópodes, estamos a falar sobretudo de vírus transmitidos por mosquitos. Os que estão, há muitos, mas aqueles que estão mais na linha da frente e que nos preocupam mais é naturalmente o dengue, é o chikungunya, é também para nós, sobretudo aqui na Europa, também o West Nile, portanto o vírus do Nilo Ocidental também começa a ter uma expressão muito importante aqui também, e claro, e o Zika também. Portanto são normalmente estes os que nos preocupam mais, sabendo que o dengue é, destes todos preocupantes, aquele que está na linha da frente, porque realmente provoca já atualmente, mesmo ainda antes destas alterações climáticas, já provocava centenas de milhares de casos por ano. Neste momento, com o número de casos a aumentar, vai atingir números absolutamente assustadores. E quais regiões do globo são mais afetadas? Realmente temos que olhar para aquelas regiões que habitualmente já são sempre afetadas, portanto estamos a falar sobretudo do hemisfério sul, portanto estamos a falar da América do Sul, América Central, África, Sudeste Asiático. Agora, o que começa a ser diferente é começarmos, como eu disse há pouco, começarmos a ver regiões que habitualmente não eram afetadas e começam a ser afetadas. Vou dar um exemplo muito concreto para as pessoas perceberem. Por um lado, o aumento de casos em zonas que já existem. Por exemplo, nas últimas semanas tem sido notícia de que na zona do Rio de Janeiro, mas aliás como em todo o Brasil, tem atingido números recordes de casos de dengue. Portanto, isto é um aumento do número de casos em zonas em que já existia. Mas vou dar agora um outro exemplo. Por exemplo, na Europa, o dengue, os casos de dengue que tínhamos era só em pessoas que viajavam e, portanto, era tudo casos de dengue importado. Neste momento, já tivemos surtos, ainda não muito grandes, mas já tivemos em França, na Espanha, e também um outro exemplo de outra situação, também é o vírus do West Nile, o tal vírus do Nilo Ocidental, que aos poucos tem vindo a aumentar e que faz com que nós na Europa já tem-se vindo a expandir e já temos um número significativo de casos com mortalidade que não existia desta forma sustentada nos anos anteriores. Muito obrigada, professor, e obrigada por nos terem acompanhado em mais um videocast da SPFCS e até um próximo episódio.